Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. A vida e a medicina. A Organização Mundial da Saúde estima que até 80% da população mundial terá problemas clínicos ou cirúrgicos da coluna durante a vida. Dentre as principais causas estão tumores, cistos, lesões nos nervos, nas vértebras, nos discos, má postura, fraqueza dos músculos da região, tabagismo e obesidade. Coluna é a segunda maior fonte de dor no mundo, perdendo só para dores de cabeça. Na história da humanidade, o homem, ao trocar a vida nômade pela sedentária, começou a realizar esforços repetitivos e constantes, geralmente acompanhados da manipulação e do transporte de objetos de grande peso. A causa mais frequente da dor nas costas é mecânico-postural degenerativa ou muscular, por ficar na mesma posição por muito tempo, ou posição errada durante o descanso. Estar com a musculatura costal bem desenvolvida é uma prevenção contra dores na coluna. A coluna cresce até os 25 anos e diminui na velhice. Com a idade, o núcleo pulposo perde a capacidade de reter água, diminui em altura e tende a tornar-se fibrocartilagíneo. A coluna vertebral é a parte central do esqueleto, que tem como função principal guardar, proteger a medula espinhal que está dentro dela e manter a estrutura do corpo, manter a pessoa de pé, uma vez que ela sustenta a cabeça, sustenta os membros superiores e o tronco. A coluna vertebral, além dessa função de proteção, ela também tem a função de movimentação, porque ela é formada por vários segmentos ósseos. E entre esses segmentos nós temos uma cartilagem, que é o amortecedor da coluna, chamado de disco intervertebral. A coluna vertebral apresenta um segmento no pescoço, que é chamado de segmento cervical, um segmento ao nível do tórax, que é o segmento torácico, um segmento na região lombar, que é o segmento lombar, e inferiormente ela começa a diminuir de tamanho, formando o sacro e o cóccix. Qual é a diferença desses segmentos? O segmento cervical, torácico e lombar apresenta esse amortecedor que é o disco intervertebral. O disco intervertebral ele é formado externamente por fibras, que são fibras circulares, que mantém dentro dela um líquido, um gel, que é chamado de núcleo pulposo. A função do disco intervertebral, além de permitir a mobilidade da coluna vertebral, é absorver os choques constantes que a gente tem no nosso dia a dia. O sacro e o cóccix não apresentam disco intervertebral. Logo, a gente nunca vai ter problemas ou patologias do disco, tipo hérnia de disco, ao nível do sacro e do cóccix, só do segmento lombar para cima. O segmento lombar da coluna vertebral, ele apresenta dentro dele raízes nervosas e a medula espinhal que termina ao nível da segunda vértebra lombar. Ou seja, a medula espinhal, que é quem comanda os nervos e, consequentemente, o movimento, ela percorre todo o trajeto da coluna cervical, torácica e termina ao nível da segunda vértebra lombar, que é o nível de L2. Abaixo da segunda vértebra lombar, eu não tenho mais tecido nervoso medular, eu tenho nervos espinhais, que são muito mais resistentes. Então, isso nos preocupa quando alguém tem um traumatismo na coluna vertebral. A gente sempre gostaria que esse traumatismo fosse abaixo de L2, porque abaixo de L2 eu não tenho a medula espinhal e os nervos são resistentes ao trauma. Enquanto que se for acima da segunda vértebra lombar, eu vou ter, em alguns casos, a compressão da medula e isso vai afetar o movimento de membros inferiores ou movimento de membros inferiores mais membros superiores. Então, as pessoas precisam entender que a coluna vertebral, que sustenta todo o corpo na função ereta,
ela é composta por ossos, músculos, articulações e ligamentos. E as pessoas comumente confundem a coluna com a medula, que é a parte neurológica. Mas a coluna não é só a medula. A coluna são todas essas estruturas que são responsáveis pelo movimento da pessoa e pela manutenção postural. Então, a coluna tem a parte óssea, que são as vértebras, tem a parte articular, que é o ponto onde uma vértebra entra em contato com outra, tem a parte cartilaginosa, que é composta dos discos intervertebrais que impedem o atrito de um corpo vertebral sobre o outro, e tem a parte de ligamentos, que é a que mantém a coluna alinhada. Então, cada uma dessas estruturas pode ser acometida por algum tipo de doença. E todas essas doenças que afetam a coluna são doenças reumáticas. Todas as doenças que afetam músculos, articulações, ossos, ligamentos, fazem parte da reumatologia. Então, nós podemos classificar em partes. Por exemplo, as doenças ósseas. Existem duas doenças que afetam o osso principalmente, que são elas a osteoporose e a artrose ou osteoartrose. Artrose ou osteoartrose é a doença degenerativa articular, onde ocorre uma degeneração da cartilagem articular e, como consequência, vai levando a um desgaste, a uma degeneração do osso que fica logo abaixo dessa cartilagem. Comumente falando, em termos leigos, é onde formam os bicos de papagaio, que todas as pessoas ouvem falar, que nada mais são do que os osteófitos. Quando ocorre o enfraquecimento ósseo, isso nós denominamos de osteoporose, que é quando começa a haver uma fraqueza do osso por uma perda de massa óssea por falta de calcificação óssea. Então, essas doenças são extremamente comuns e a tendência delas é piorar com o passar do tempo. Então, a gente está falando de doenças que afetam mais pessoas da terceira idade. É incomum essas duas condições, essas duas patologias antes dos 40 anos. Então, por causa da osteoporose e da artrose, é que ficou aquela coisa até meia pejorativa que reumatismo é coisa de velho. Não é de velho. O reumatismo pode dar em criança, em adulto, em qualquer faixa etária. Mas essas duas doenças principais, sim, afetam especificamente mais pessoas da terceira idade. Outro grupo de doença são as doenças que provocam inflamação na articulação, onde uma vértebra se articula com outra, e nos ligamentos da coluna, que são as doenças inflamatórias. Então é um outro capítulo de doença. Essas doenças são comuns em pessoas jovens, é difícil começar depois dos 45 anos. Geralmente essas doenças começam no final da adolescência, no início da idade adulta, e tem como uma característica a dor inflamatória. O que é a dor inflamatória? É aquela dor que faz com que a pessoa acorde no meio da noite por desconforto. É aquela pessoa que acorda de manhã e tem dificuldade para caminhar. Então, a radiologia convencional é o exame geralmente de escolha para a gente iniciar uma investigação com um paciente que se apresenta com queixa de dor. Então, geralmente ele vai para o médico vai solicitar uma radiografia simples. É um exame simples, mas mostra muita coisa para o clínico e o radiologista consegue descrever e passar esses achados para o clínico continuar e prosseguir na investigação. Aqui tem um exemplo de coluna de uma paciente jovem, uma coluna normal. A gente vê um alinhamento bem definido com os corpos vertebrais, que são essas estruturas aqui, todas alinhadas e os espaços entre eles bem definidos também. Os nervos espinhais são filetes que fazem a conexão da medula espinhal com a musculatura. Os nervos espinhais que saem na região do pescoço fazem a movimentação do membro superior. Os nervos espinhais que saem da coluna torácica fazem a movimentação da musculatura do tórax, responsável pela respiração. E os nervos espinhais que saem da coluna lombar e sacral fazem a inervação do membro inferior e do períneo. E isso é importante porque muitas vezes o paciente ele chega
no consultório médico com uma dor na perna, como nesse caso que a gente mostra aqui uma hérnia de disco, ele chega com uma dor na perna e muitas vezes ele pede uma investigação de raio-x da perna, mas o problema não é na perna, o problema é a compressão do nervo ao nível da coluna, que é transmitido por esse nervo que vai até a perna, e a dor se transmite e ela se deflagra na região aonde o nervo inervaria. A ressonância magnética, ela é um método moderno que permite avaliar com bastante clareza as estruturas da coluna, tanto a parte óssea, como visto no raio-x, como as estruturas internas, os nervos, as ênteses, as articulações, o líquido dentro da medula. Tá? Como vocês podem ver, é um exame relativamente tranquilo. O paciente entra dentro desse magneto. Vocês podem ver que esse é um magneto de campo aberto, ele é amplo e confortável. O paciente fica deitado aqui por uns 20 minutos, enquanto o exame é adquirido. Tá? Ela é um excelente método, pois não tem radiação ionizante, então é um método seguro que permite que as pessoas possam fazer quantos exames sejam necessários, sem que isso aumente o risco de algum problema com radiação. Tá? Várias patologias podem ser avaliadas pelo raio-x, porém, frequentemente, os pacientes que não apresentam melhora vêm ao nosso serviço realizar estudo de ressonância para ter uma avaliação mais detalhada do que está acontecendo. E a ressonância permite que a gente consiga avaliar com bastante clareza as degenerações, as hérnias, tumores, infecções, inclusive desalinhamentos e alterações congênitas. Aqui nós temos exemplo de uma ressonância num paciente jovem, uma coluna normal, em que a gente consegue observar com bastante detalhamento as vértebras, que também são observadas no raio-x, assim como outras coisas que não são tão bem observadas nos outros métodos, como os discos bem hidratados, com uma espessura adequada, as raízes no interior do canal medular, o líquido aqui em branco, que é o líquido da espinha, o famoso líquido da espinha. A gente consegue avaliar se tem alinhamento. A gente observa que essa imagem é uma imagem adquirida em 4 ou 5 minutos, é um corte em perfil da coluna em que nós observamos todas as estruturas que correspondem à coluna lombar. Tá? Nesses casos, quando a gente tem, no caso, um trauma na coluna, se o trauma pegar a região do pescoço, ele poderá, havendo compressão da medula espinhal, impedir o movimento do membro superior e de toda a transmissão nervosa que vai para baixo, em direção aos membros inferiores, inclusive podendo comprometer a respiração. Se o trauma poupar a coluna cervical e pegar a coluna torácica, o paciente vai ter toda a movimentação do membro superior absolutamente normal, mas vai estar afetado da região da lesão para baixo, que nesse caso seria os membros inferiores. E quando a gente fala em membros inferiores, a gente tem que se lembrar que a medula espinhal também promove a inervação das vísceras. Nesse caso, seria um problema também de bexiga e intestino. O fato de ter afetado também vísceras na lesão do trauma de coluna que acomete medula é importante, porque muitas vezes o médico não pode somente se preocupar com a movimentação dos membros inferiores. Ele tem que se preocupar também com a capacidade da bexiga esvaziar, eliminar a urina, e a capacidade do intestino eliminar as fezes, porque todo esse fluxo de informação que sai do cérebro para manter a movimentação, a contração da bexiga e do intestino, tem que passar pela medula espinhal. E se a medula espinhal está comprometida, esse estímulo é interrompido e essas vísceras ficam sem inervação. Clínica Ossos. Especialistas em coluna, quadril, ombro, joelho, pé, tornozelo e artroscopia. Clínica Ossos. Há 30 anos, cuidando de seus movimentos.
Clínica Zanettini Odontologia, cirurgia, implantes, próteses, periodontia, ortodontia, ortopedia funcional, odontopediatria, endodontia e odontologia estética. Clínica Zanettini Odontologia. Seu sorriso, seu sucesso. Fone 32 14 4000. Medical TV. A vida e a medicina. Tema de hoje: coluna vertebral. A partir da adolescência, o disco intervertebral, que é a parte mais frágil da coluna, começa a diminuir progressivamente a sua irrigação, a quantidade de sangue que chega até ele levando oxigênio e nutrientes. Isso faz com que os discos intervertebrais, independente de quem for a pessoa, ele sempre vai envelhecer, como a pele envelhece, da mesma maneira. É muito comum os pacientes virem no consultório com raio-x ou ressonância mostrando desgastes da coluna. Mas esses desgastes, eles sempre vão acontecer. O importante é que o médico correlacione esses desgastes da coluna com a sintomatologia do paciente. Porque se todo paciente que chega ao consultório referindo dor nas costas depois dos 50 anos, eles sempre vão ter um exame de imagem com alteração. Aqui nessa outra imagem, a gente observa já as modificações que acontecem ao longo dos anos. Então os discos começam a degenerar, ficam mais escuros, já existe uma hérnia pequena aqui e uma hérnia um pouco maior neste nível. Então o radiologista tem condições de dizer aonde tem a hérnia, qual o tamanho, para que lado ela se estende, que raiz nervosa que ela pega. Todas essas informações são muito úteis para o ortopedista que vai planejar uma cirurgia, para o geriatra, para o clínico. Então, a ressonância permite que a gente informe com esse grau de detalhamento todas essas anormalidades. Além disso, como a gente enxerga bem as estruturas tanto do osso como da medula, a gente consegue definir outras coisas, como processos infecciosos, infecções na coluna, tuberculose na coluna, tumores, tanto tumores que nascem na coluna, como tumores que dão metástases. É importante correlacionar outras causas de dor nas costas, que não é só a coluna vertebral, existem mais de 50 causas de dor nas costas, e a coluna vertebral, principalmente a sua cartilagem, que é a parte mais frágil, o disco intervertebral, possa estar ou não se somando a esses outros fatores para dar dor nas costas. Certamente a causa mais comum de dor, de desconforto na coluna é o problema muscular. Ou seja, para que a coluna fique na posição ereta, existe um grupo muscular que é chamado musculatura paravertebral, que acompanha toda a coluna dos dois lados. E essa estrutura, esse grupo muscular, é a parte que mais sofre de dor, que mais causa desconforto, que é a famosa lombalgia, lumbago ou contratura muscular. Então, é o famoso mau jeito, é o famoso torcicolo, onde a pessoa, por fazer algum movimento brusco, repentino, experimenta uma dor bem intensa, aguda, provocada por essa contratura da musculatura que acompanha a coluna. Além dos problemas da coluna vertebral, a dor nas costas pode vir da musculatura, tendões, ligamentos, de vísceras internas do abdômen, de postura errada, postura viciosa, errada. E esses outros fatores a gente tem que, no exame do paciente, na investigação, conseguir definir que parcela cada um deles tem na dor do paciente, para não se fazer terapia a mais e nem a menos para esse paciente. Esse exercício que a gente vai passar agora é um exercício de estabilização de lombar. Para alguns casos, se a pessoa tem dor nas costas, tá? Se ela sente dor nas costas, já chega na academia assim. Então a gente vai fazer um exercício que é só para estabilização de lombar. Tá? Fica deitado, os pés na linha do ombro, a mão, a palma apoiada no chão, ou para cima, não muda nada, sobe e segura aqui. Durante 30 segundos. Se ficar fácil, o que a gente pode fazer? Pé lá em cima, que vai ajudar na estabilização da lombar e trabalha um pouquinho de isométrico de glúteo. E vai trocando, pode fazer esses movimentos mais vezes conforme a aptidão física do aluno mesmo.
O importante é que ele não sinta a dor nas costas. Se ele já apareceu na academia assim, aí sim a gente começa a trabalhar de estabilização. Outro exercício que pode se fazer também é um exercício de estabilização do abdômen, que é a ponte. Fica nessa posição, contrai bem o abdômen. Esse é outro exercício de estabilização do abdômen. Quanto tempo a gente vai ficar? 30 segundos, 20 segundos, não sei, conforme o aluno conseguir fazer. Tá? Esses são exercícios básicos, muito básicos. Se a pessoa já tem dor nas costas, aí não. Aí mais adiante eu acho interessante a gente trabalhar um abdominal um pouquinho mais forte, tá? Não só de exercício de estabilização, seja um exercício isotônico, tenha contração e relaxamento. Aí o abdominal simples, existem vários, esse é um dos mais básicos, tá? A perna pode ser aqui, a perna pode ser aqui, tá? Se a pessoa sente um pouquinho, subiu, segura 2 segundos e desce. Segura 2 segundos e desce. Com o passar do tempo a gente vai melhorando e podemos fazer mais nos aparelhos ou alguma coisa até em prancha sem problema nenhum. Um fortalecimento bom aí, muito forte da musculatura do abdômen. Dá para adequar a carga, bom isso aí, se a pessoa tá tem uma evolução maior, aumenta a carga, aí a gente dá para fazer o plano de treinamento dessa pessoa e acompanhar bem como é que está a evolução dela. Esse é outro exercício que trabalha mais a parte do grande dorsal aqui em cima, que ele ajuda a fortalecer os paravertebrais, romboides, são os músculos mais de cima, mais da região torácica, cervical. Segura aqui, sentado, pode ajustar a carga também, puxa até a altura das orelhas e estende bem. Tá? Estende bem, o importante é fazer essa extensão máxima, tá? Que já ajuda a alongar esses músculos também. A gente já sabe que todas as pessoas vão ter desgaste da coluna. E muitas vezes elas vêm preocupadas com raio-x mostrando bico de papagaio. O bico de papagaio nada mais é que um crescimento ósseo pelo envelhecimento. E isso todo mundo vai ter, alguns maiores, outros menores. Mas tem que saber qual é o problema que está gerando a dor. Às vezes a postura errada é o problema, às vezes a atrofia muscular é o problema, e isso deve ser corrigido. Uma das formas de tratar e prevenir as lesões é o RPG, Reeducação Postural Global. É um tratamento que se faz com o paciente de forma individualizada, onde o fisioterapeuta trabalha com as mãos, realizando posturas de alinhamento, alongamentos, pompagens e respiração. Outra forma que se utiliza e também pode ser de forma terapêutica é o método Pilates, que já é bem conhecido. O método Pilates é uma forma dinâmica de trabalho e ele trabalha o fortalecimento e o alongamento da musculatura do corpo do paciente, principalmente o fortalecimento do abdômen, que é o que dá sustentação para todo esse eixo que está interno. Essa aqui é a parte óssea, mas a gente trabalha a parte muscular bastante com os exercícios para dar toda a sustentação e firmeza para essa parte óssea. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV.